Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Hort, no canal Paparazzo Rubro-Negro, Revista Placar. Felipe, hoje o seu time acabou talvez não entrando da forma que você imaginava, teve um primeiro tempo ruim, mas depois conseguiu se acertar bem, ainda da primeira etapa começou a evoluir, no segundo tempo matou o jogo. Queria que você fizesse uma análise da sua equipe na partida de hoje, se puder também depois falar um pouquinho do Bruno Henrique, que deve estar aliviado depois do fim desse julgamento. Bom, primeiro que realmente entramos muito abaixo do nosso nível, do nosso ritmo. Parece que estávamos um ritmo abaixo do que a partida pedia. E por muitas circunstâncias, ainda tenho que analisar melhor, mas a verdade é que a nossa pressão não estava encaixando. Eles conseguiam sair com uma certa facilidade. Depois com a bola a gente não estava fino, a bola estava lenta, a circulação lenta. Perdemos algumas bolas, deu contra-ataques, o time sofreu, até sofreu o gol. E aí, depois de sofrer o gol, já começamos a tentar acelerar um pouco mais, o ritmo de circulação já era um pouco melhor, mas mesmo assim muitos erros, chegávamos com certa facilidade na área do esporte, mas não aproveitávamos as chances e principalmente não conseguimos aproveitar, para mim, aonde estavam, verdadeiramente eles estavam sofrendo, que era mais do nosso lado direito. Nós também estávamos sofrendo do nosso lado direito, mas a gente não conseguia aproveitar bem, e isso nos causou dificuldades. Mas depois sabíamos também que são 90 minutos, que tínhamos que continuar insistindo, continuar sendo sólido, melhorar durante o jogo. E depois das expulsões, claro que o jogo ficou melhor, aí o Luiz Araújo acertou um grande chute, e da volta do intervalo já o time já conseguiu jogar na área do esporte. Aí era, não digo questão de tempo, mas dava para ver que com o volume que eles iam acabar sofrendo mais, e a gente poderia ter mais chance de fazer gol. Não, o Bruno, é dele que tem que falar, né? Tudo que ele que passou. Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado, né? Então ele deve falar, e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Siga o Marinho Litoral News. Queria que você falasse sobre o peso dos desfalques, um jogo durante a data FIFA. Claro que o elenco do Flamengo é muito qualificado, mas eram 12 desfalques para o jogo de hoje. E também a importância de 2 jogadores que hoje apareceram marcando gols, o Juninho, tem o Pedro, qual a importância desse jogador, e o próprio Douglas, um garoto que você deu oportunidade, mal entrou no campo, já fez o gol. Como o treinador vê esse momento também de um jovem jogador que assume um espaço da equipe principal? Bom, primeiro que, claro que nenhum treinador gosta de ter desfalques, eu gosto de ter todos à minha disposição. Alguns desfalques são forçados por algumas lesões, outros pelo complicado que foi o calendário espremido, né, para caber todos os jogos. Mas, sinceramente, do jeito que foi a semana de treinamentos, do jeito que foi a preparação e do jeito que eu acredito na qualidade dos meus jogadores, sabia que sim, poderíamos ganhar o jogo. O que eu não esperava era que começasse dessa forma tão ruim, né? E por outro lado, sabia também do nível que o Douglas treinou durante a semana, durante não só essa, senão as outras semanas, quando ele vem sempre treinar com a gente, e eu acreditava que ele merecia essa oportunidade. Foi meu jogador no Sub-17, estou muito feliz pelo gol dele, jogador que tem um talento e um futuro pela frente. E a concorrência é muito grande, né? E por isso também é importante que o Juninho volte a fazer gols e volte a se sentir importante do que é dentro do que é a equipe. Boa noite. Felipe, contra o Fortaleza, que na ocasião era o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, e hoje contra o Sport, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, agora já rebaixado. O Flamengo parece que entra no primeiro tempo desligado, parece que entra um pouco perdido, assim, e o time adversário acaba se aproveitando desse momento e cresce. Foi assim contra o Fortaleza, e hoje o gol do Sport, ali um erro do sistema defensivo. Queria saber como é que você tem trabalhado isso, assim, para os jogadores já entrarem no campo ligado que o jogo começou e que precisa estar atento nos 90 minutos. Obrigado. Bom, eu preparo o jogo sempre da mesma forma e claro que eu aviso de tudo que vai acontecer. Até mesmo tivemos semana passada o Sport jogando contra o Atlético Mineiro e fazendo 2-0.
né? Depois tomou a virada. Numa situação até similar, só que não com expulsões. É uma coisa assim que o que aconteceu contra o Fortaleza foi diferente de hoje, né? Hoje contra o Fortaleza foram muitos contra-ataques no começo do jogo, então hoje já optei por proteger melhor a equipe na saída de bola e acabamos tomando um erro na nossa saída de bola, né? Na verdade, com a nossa, como eu falei, a nossa pressão não estava encaixando muito bem, eles acabaram saindo e criando algum perigo, mas nenhum grande perigo enquanto eles estavam com bola. Mas sim, foi uma perda da bola que acabou gerando gol. E eu não digo que os jogadores entraram desligados, simplesmente que o contexto do jogo na casa do adversário, num estádio que a gente não conhece, a forma com que eles jogavam, a velocidade que os jogadores tinham, pode ser que tenha causado aí alguma surpresa, né? Mas não pode acontecer, realmente não pode acontecer. Sei disso e trabalharei até o final para poder corrigir que isso não aconteça. Felipe, boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação do João Vitor, senti ele um pouco nervoso ali no primeiro tempo, eu estou como titular numa circunstância de desfalques também, e também um pouco o que você pensou sobre o segundo tempo ali na tática, tirando ele e botando o Michael. Bom, primeiro eu tirei ele porque estava com amarelo, tava o Eric e o Saul também estavam com amarelo, mas aí optei porque eles têm mais experiência como para não cometer um erro e tomar o segundo, então nesse caso optei por tirar o João, coloquei o Emerson, segurei o Emerson mais atrás e deixei todo o corredor para o Michael poder. O Michael jogava ali lá na Arábia, jogava na direita, mesmo que ele está muito tempo sem jogar ali. É um jogador que pode fazer toda a ala e depois chega com perigos, com cruzamentos e também entra bem na área, né? Então optei por isso. O João é um jogador que vem sem jogar durante muitos meses, muito tempo, jogou no Sub-20, não é a mesma coisa, claro. Todo jogador sente, ele começou bem o jogo, mas depois, como eu falei, o ritmo de circulação, o que foi se desenvolvendo durante o jogo, claro que foi levando ele a ter mais dificuldades, mas é um jogador que eu confio bastante. Boa noite, parabéns pela vitória. Já projetando o jogo contra o Fluminense, a gente fala dos desfalques hoje contra o Sport, mas pode ser que os desfalques permaneçam também contra o Fluminense, né? Como é que está o planejamento do Flamengo? A gente sabe que os jogadores vão chegar na tarde de quarta-feira, existe a possibilidade de irem para o jogo, isso vai ser avaliado. Como está a questão do Danilo e do Alexandre que estão na Europa, é outra logística também, e até no departamento médico, o Jorginho pode voltar quarta, como é que está isso? Sinceramente, não sei, não sei. Sei que o Carrascal joga na segunda, se eu não me engano, não temos meias, né, na equipe, meias de origem mesmo, agora nesse momento sem o Arrascaeta, sem o Carrascal, e durante a semana fiz alguns testes, né, eu optei por essa escalação hoje. Mas conforme forem passando os dias, vamos ver a evolução do Léo, do Pedro, do Jorginho, do Alan, de todos os jogadores que estão no departamento médico. Eu acho difícil que qualquer um deles esteja à disposição do Fla-Flu. Acho difícil pelo que eu vi nessa semana. E também é difícil que os convocados cheguem em plena forma. É uma coisa evidente, né? Se você viaja e chega no dia do jogo, dificilmente você vai estar em plenas condições. Mas alguns deles, não tenho dúvida, que são jovens e vão estar aí, se colocar à disposição de ajudar. E vendo como eles chegam e como foram os jogos das seleções, eu vou tomar a decisão que eu acho que é a melhor. Deve ser um time investido também, é provável. Bem vai ser o que eu achar que eu tenho de melhor, o que eu acho que é o melhor para poder enfrentar o Fluminense do mesmo jeito que foi hoje e do mesmo jeito que é sempre.